Ao vivo, sempre no primeiro segmento do nosso programa, Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia, amigos do nosso Terra Viva. Muito boa a fala do presidente da APAS aí, né, no sentido das empresas brasileiras ampliarem o seu leque de conectividade com o mundo dos negócios, né, de forma geral. E nós já, para melhorar a penetração, entrega de produtos, etc. e tal. Mas nós já temos aí boas empresas que fazem esse caminho, né? Por exemplo, JBS já seguiu esse caminho, Ambev, né, BRF e outras mais. É preciso só um aperto maior aí para que mais empresas entrem nesse campo. Sem dúvida nenhuma, Davi, isso é extremamente salutar para a economia brasileira. Por incrível que pareça, a economia brasileira, apesar das exportações do agronegócio, que a gente acompanha mais diretamente, é uma economia pouco internacionalizada ainda. Nossos fluxos de comércio são muito modestos quando comparado com outros países do mesmo porte, seja os países avançados, como os Estados Unidos, seja a China, por exemplo, que tem um comércio global fantástico. Ou seja, movimenta mais de 1 trilhão por ano em termos de trocas comerciais. O Brasil mal chega a 300 bilhões de dólares, quando considerado exportações mais importações. O Brasil ainda exporta pouco e, principalmente, importa muito pouco. Ou seja, não existe uma relação de troca igualitária, digamos, entre os seus clientes e parceiros internacionais. Com a própria China, o Brasil tem um superávit gigantesco em relação aos chineses, poderia ter uma troca equilibrada que seria extremamente vantajosa para os dois lados, e particularmente aqui para nós. Maior concorrência interna de produtos importados não é um mal em si mesmo. É bom, ser bom especialmente para o nosso consumidor. Então, acho que a internacionalização da economia brasileira é fundamental e a Apex vem prestando um inestimável serviço de divulgação, de promoção dos nossos produtos no exterior, que tem contribuído bastante para a gente abrir mais a nossa economia em termos internacionais, em termos de comércio global. Concorrência não é depreciação, concorrência é estímulo à produção melhor e garantindo preços melhores também para o consumidor na ponta final. Silmar, o que aconteceu na Bolsa de Chicago com uma queda histórica da soja e do milho? Ontem foi um dia histórico, realmente, um tombo que ninguém esperava. Uma conjunção de fatores aí que derrubou todos os mercados de commodities, mas principalmente a soja e o milho na Bolsa de Chicago. A soja caiu 8%, quase 8% em números redondos, o que não é comum para um dia só, estamos falando de dólares, né? Um dia só com a queda de 8% e o óleo de soja 10%, ajudou a derrubar mais, né? O milho também foi um tombo de 7%, que também não é comum. Basicamente, 3 fatores contribuíram para isso, Tavinho. Primeiro foi a decisão do Banco Central americano, um dia antes, a gente comentou isso aqui, de sinalizar aqui uma retomada do aumento das taxas de juros, que está preocupado com a inflação. Aqui no Brasil a gente tem essa preocupação, mas lá nos Estados Unidos também, uma retomada da economia, inflação chegando mais forte e mais cedo, o Banco Central americano sinalizando que vai retomar a política de aumento dos juros, que hoje estão praticamente zerados, em função da pandemia, já a partir de 2023. E 2023 está ali, logo adiante. E o mercado antecipa esse tipo de tendência e reage na hora já. Então, o dólar subiu imediatamente em função dessa expectativa. Subiu 1% no mesmo dia do anúncio da política nova do Banco Central americano, Federal Reserve, e no dia seguinte subiu quase outro tanto. Então, 2% em 2 dias praticamente. E dólar caro significa commodities mais caras, especialmente as commodities americanas. Então, esse foi um dos primeiros fatores a ajudar a derrubar os preços das commodities no mercado americano. Mas um outro fator que preocupou bastante foi uma notícia de que a China está dando um chega para lá para tentar abafar um pouco, diminuir um pouco a especulação que está havendo nas commodities, encarece os produtos que a China importa. A China é uma grande importadora, especialmente de commodities agrícolas, e a China anunciando que vai parar de comprar soja e milho até outubro. Isso não é muito comum. E isso deu uma esfriada geral no mercado. Se o chinês fora do mercado, é o principal cliente. Então, isso realmente assustou todo mundo. A China anunciando esse tipo de política aqui, de dar uma parada nas suas compras para dar uma desaquecida nos preços. E conseguiu derrubar os preços ontem em função disso. E tem um terceiro fator que a gente já comentou aqui, que já vinha alimentando essas quedas nos últimos dias, que é a possível mudança na política de biocombustíveis nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden, ensinando a pressão da indústria petrolífera lá, está buscando aqui reduzir a mistura de biodiesel no diesel e também de etanol na gasolina americana. E isso está também os preços lá fora. Nesta
dia de ontem, tudo se juntou num dia só e o resultado foi esse que a gente viu. Mas hoje, Tavinha, a gente vai ver que os preços já estão voltando a se recuperar, ou seja, foi só o susto inicial, porque por trás de tudo aqui ainda tem um fator que segura os preços, que é o fato que os estoques mundiais estão muito baixos, tanto de soja quanto de milho, precisa de safra nova para recompor isso, e isso ainda está longe. Só a partir de setembro, outubro, nós vamos ter safra nova no mercado no hemisfério norte. Se contar que aqui no Brasil não temos quase nada, aqui, porque o nosso milho aqui foi para o espaço, em função da falta de chuvas, vamos ter pouco milho para exportar, então não estamos ajudando aqui nessa recomposição dos estoques globais. Então, o fato é que existe alicerce para voltar a subir, e olha, hoje já está subindo de novo. A gente já está vendo aqui os preços de volta com alta na Bolsa de Chicago, tanto para a soja quanto para o milho. Bom, Silmar, então a novidade mesmo aí foi o balão que a China deu, na verdade, parando de comprar, né? Porque agora a gente consegue entender por que é que a China estava comprando tanto. Lembra? Todo mundo fala, mas por que a China está comprando tanto? Estava fazendo estoque. Fazendo estoque. E agora, rareando milho e soja no mundo, a China tem estoque e depois vai querer comprar negociando preços, porque o chinês é muito bom de negócio. Essa é a moral da história. É verdade. Eles realmente estavam preocupados também com o impacto inflacionário de preço, que em boa parte eles vinham provocando, né? Então, deram esse chega para lá, inclusive tentando finalizar os próprios empresários chineses que investem em especulação no mercado, inclusive no exterior. Os chineses lá, tem um chinês capitalista lá que também investe na Bolsa de Chicago, em outras commodities aqui e ajuda até a inflacionar os preços internacionalmente nas bolsas, né? Então, também é uma forma de dar uma parada também no próprio especulador chinês que pode ser penalizado até preso se continuar com esse tipo de política. Então, é aquela história. É lá uma ditadura, né? Uma coisa não funciona, corta tudo. E aí volta sempre valendo aquele velho ditado, né? Quem tem a banda toca a música e os outros dançam. Quem tem bala faz o show. Silmar, e o Plano Safra? Vai ser anunciado no dia 22 agora, semana que vem. O Eduardo Dyer, que é um analista do mercado aí, estava falando para a gente agora há pouco, aí nós separamos um trecho. O Dyer disse que se chegarmos aos números do ano passado em valores, já é uma grande vitória. Eu acho que ele tem razão, porque caiu a arrecadação do governo, está com uma série de dificuldades aí, mas a verdade é que a ministra Tereza Cristina e o setor do agronegócio estão pedindo mais dinheiro para o Plano Safra. E tem razão, né? Porque os custos estão aumentando muito, o fertilizante, por exemplo, dobrou de preço, né? Então, o custo aumentando. Tendência de aumento diário, que é salutar, é bem-vindo, inclusive o produtor quer aumentar a área de plantio, isso significa a necessidade de mais recursos. Então, custo maior, área maior, tudo isso implica em volumes de dinheiro maiores para financiar o investimentos e o próprio custeio das lavouras, né? Mas está difícil, né? Em função até da pandemia, da derivação dos recursos para a pandemia, o orçamento do governo está apertadíssimo, tem dinheiro para atender todo mundo. Então, por enquanto, a luta da ministra da Agricultura é pelo menos conseguir aquela faixa de dinheiro para subsidiar o juro. Ela está pedindo 15 bilhões para a chamada equalização das taxas de juros, que, aliás, subiram, né? O juro subiu, precisa de mais dinheiro para bancar esse subsídio e manter um juro mais baixo para o produtor, né? Porque a agricultura não aguenta taxa de juros lá em cima, né? Um juro de cheque especial não funciona na agricultura, é uma atividade de risco. Então, a equalização precisa de 15 bilhões. Está difícil. O ministro está se contentando já com 13 bilhões, o que também não é muito fácil. Isso tudo vai ser discutido na reunião do Conselho Monetário Nacional e, por isso, o anúncio do Plano Safra foi adiado para terça-feira, dia 22, às 4h30 da tarde. Então, aí vamos ter, finalmente, com bastante atraso, a definição do Plano Safra para essa nova safra agrícola que começa já a partir de julho. O juro subiu, né? A última taxa da quarta-feira agora da Selic foi para 4,25, né? E aí você tem perspectiva de inflação, quer dizer, foi para tentar conter um pouco da inflação, mas há perspectiva de inflação, né, para frente. Ou seja, o juro vai ficar maior ainda. Então, quanto mais demora para pegar o dinheiro, mais curto ele fica. Essa é a moral da história. E as commodities? E as commodities? Você já falou que milho e soja recuperaram hoje um pouco. Como é que está no geral? Ontem foi aquele tombo que a gente já comentou, hoje, pelo menos, a coisa já está voltando pouco a pouco ao normal. Por exemplo, o óleo de soja, que caiu 10% ontem, já está subindo 5,2% agora há pouco. Então, recuperou pelo menos a metade do tombo. A soja estava subindo 3,2% o grão, 3,2%, depois de cair quase 8% ontem, né?
Então tem uma recuperação já, pelo menos um ensaio, você bateu no fundo e pelo menos deu um impulso novo aqui para voltar pelo menos para um patamar médio, né? O milho estava subindo 2,8% agora há pouco, depois de cair 7 ontem, né? O trigo caiu cerca de 3 ontem, está voltando a subir 1,1%. Na Bolsa de Nova York, onde caiu tudo ontem também, acabou tudo pegando carona nesse momento, nesse problema da taxa de juros nos Estados Unidos e aumento do dólar. Café continua caindo ainda, 1,1%, o açúcar também, 0,1%, mas o algodão, pelo menos, está mostrando uma recuperação aqui de 0,8%. E para finalizar, Tavinho, um alerta aqui do preço do boi gordo, né? No nosso mercado físico, tinha dado uma estabilizada, parecia que ia ficar por aí, mas não, voltou a subir. Que, aliás, praticamente esperado já no período entre safra. Aqui em Araçatuba, Noroeste Paulista, que é uma espécie de preço referencial para o mercado, R$ 322 arroba, nesta manhã de sexta-feira, um aumento de R$ 2 em relação ao dia anterior. Então, está aí, o mercado segue aquecido no caso do boi gordo. Bom, e quem não anda gostando nada dos preços é o motorista, né? O motorista, cada vez que vai no posto de gasolina, toma um susto. Eu cheguei a ver etanol a 4,20 outro dia. Impressionante. E sabe, eu tive numa entrevista que eu fiz outro dia aqui com uma pessoa ligada a esse setor de abastecimento, eu recebi uma informação que eu não sabia. Ele me disse, sabe por que, às vezes, a diferença de preço nos postos? Porque a distribuidora negocia de forma diferente com cada posto ou com cada bandeira. Então, às vezes, no mesmo bairro, o posto da esquina de cá tem um preço e o posto do lado de lá tem um preço mais barato. Você fala, como é que esse vende assim, aquele vende assim? E ele me disse, é porque as negociações são individuais. Deve ser por conta de volume vendido, sei lá, alguma coisa, tipo de contrato. Mas, enfim, é isso que acaba girando também na oscilação de preços de um posto para o outro, né, Silmar? Sem dúvida, é um mercado livre, né? Então, de acordo, depende de negociações caso a caso. Tem postos lá que são redes, né? Ou seja, é uma demanda muito maior, ou seja, um atacadão, né? É. Então, aí, melhor negociar com um posto isolado de um dono só, ou seja, aí não tem poder de barganha para negociar isso aí. Então, é muito fácil de explicar realmente essa diferença aqui, que é muito grande. Além da própria oscilação normal dos preços de acordo com o mercado, tem a questão das negociações com as distribuidoras, né? Isso pesa bastante. É essa. Bom, Silmar, sexta-feira, um bom final de semana para você. Na segunda, a gente atualiza aí o mercado financeiro, as commodities e a economia, sempre no primeiro segmento do nosso programa. Forte abraço. Combinado. Bom fim de semana, até segunda. Até segunda.